dar esse dom a voz. Hoje eu vejo meu filho mediante aos tráficos, a droga. E eu, pastora, eu tenho pedido a morte. Por que meu filho começou bem e está terminando mal, pastor? Aí no mesmo momento me veio a passagem de Provérbios que diz que o importante não é o finais das coisas, mas sim, não o começo das coisas, perdão, mas o fim delas. E hoje, daqui para frente, irmãos, se nós não tivermos alicerçados na palavra de Deus, a palavra de Deus fala, cuidado para que você não caia, porque ele tiver de pé para que não caia. E você que é mãe, você que é pai, você que é tio, enfim, se você quer apresentar alguém, esse momento é agora. E eu queria apresentar a vida do André nessa noite. Queria apresentar a vida da irmã Karina. Glória a Deus, Deus está fazendo uma obra maravilhosa. E logo, logo, nós iremos exaltar e agradecer em nome de Jesus. E de todos aqueles que têm suplicado, que têm reconhecido que precisa da ajuda de Deus. Que nós não precisamos da ajuda de homens, irmãos. Nós necessitamos da ajuda de Deus. E muitas vezes, quando nós estamos na casa de Deus, a gente fala, não, talvez eu não vou necessitar disso, eu não preciso daquilo. De repente, a gente se depara que a gente precisa até do ar que a gente respira. E Deus quer nesse momento que você fale. Nós estamos entrando na casa de Deus, estamos falando de boca fechada. Nós não estamos falando nada, estamos achando que as coisas são naturais. Que você leve o pensamento a quem você deseja, porque, irmãos, Deus tem promessa na vida de cada um de nós. Mas se a promessa não está se cumprindo, é porque a iniquidade entrou. E quando a iniquidade entra, separa nós do amor de Deus. Mas Deus está para escutar aqui a tua súplica nesse momento. Olhe por ele nesse momento. O Espírito Santo me tocou profundamente com essa mãe hoje pedindo pela vida do André. Falei, filha, nós vamos orar. E eu também sou mãe, eu sei o que é. Um filho na prova, um filho desviado da palavra de Deus, um filho seco na palavra de Deus. Só quem passa é que sabe o que é. E eu peço ao Espírito Santo, quero que você feche seus olhos nesse momento agora, porque eu vou fazer uma súplica ao Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Senhor vai me conceder, junto com a igreja, aqui na mesma fé, esse pedido. E eu peço a Ti, Espírito Santo, como eu tenho andado na Tua presença, tenho procurado não sair da Tua presença. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor traga para Ele uma revelação que o Senhor me deu há muito tempo, Senhor Jesus, que almas voltariam ao Seu aprisco. E o Senhor já está começando a fazer a obra, Pai. E eu profetizo, Pai, que uma alma, através de outra alma e de outra alma, vem chegando, Pai. Vem chegando, Pai. Vem trazendo, Pai querido. Porque essa porta aqui, Pai, ela é enorme. Ela é ampla, ela não é estreita, Jesus, para receber, Pai. E eu profetizo, Senhor Jesus, através dessas vidas, Pai, que vidas voltem, Pai, na Tua presença, Pai. Que todo joelho vai se dobrar e tua língua vai confessar, Pai querido, que o Senhor é Salvador, Pai querido. Ontem o Senhor já fez um milagre na porta da minha casa, Pai querido. Um milagre a qual eu tanto chorei, tanto pedi. E eu peço agora como mãe, Pai querido, como serva, como embaixadora e como esposa do sacerdócio dessa igreja, Pai querido. Que o Senhor traga, Pai, todas essas vidas que estão amarradas, Pai querido. Que essa porta está aberta e tantas mais serão abertas para receber, Pai querido. Visite, Pai, a cada lar aqui representado nessa noite, Jesus. A cada aflição que o pai e a mãe têm sentido, Pai querido. O esposo está na casa e não receber a palavra, o filho, da filha, da sogra, do sogro, enfim, Pai, eu não sei. Mas eu
do pastor subir para levar a palavra, amém? Quero ver todo mundo batendo palma, alegre nessa música, amém? Glória a Deus. Jesus, em tua presença. Não, pode subir na boca. Amém? Glória a Deus. Quando você estiver
está pronto para poder te abençoar. Ele está aqui para poder trazer a nós as ricas bênçãos que só Ele pode trazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, sabemos, Pai, que de todas as dificuldades que nós passamos, até nós chegarmos aqui, foram grandes tribulações, foram grandes tentações, foram grandes circunstâncias que tentaram nos desestimular a estar perto do Senhor. Mas o Senhor foi maior dentro de nós. O Senhor fez com que diante do Senhor estivermos. E ainda continuamos a estar. Porque o Senhor nos sustenta. Porque o Senhor nos dá vida. O Senhor nos traz a fé para nós podermos cultuar e adorar ao seu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa todas essas vidas, Pai, que aqui estão. Todas essas vidas que verão essa mensagem em algum dia, em alguma hora, que estarão ligados ao Senhor. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, desde o início nós adoramos o Senhor e dizemos que o Senhor é dono da nossa vida, é dono desse lugar. Nós sabemos que o Senhor é presente e nós entregamos nas suas mãos, Pai, esse projeto de vida para o ano 2013. Entregamos em suas mãos o nosso melhor, porque nós entramos aqui com a certeza que o Senhor dará o melhor para nós, e nós estamos aqui entregando o melhor para Ti, em adoração e verdade. Por isso, cobre-nos de bênção, fala conosco, traz a manifestação pura do Seu amor diante de nós, e que de tudo que nós temos, Pai, não seríamos nada se o Senhor não estivesse conosco. Por isso, nos abençoa e nos dá grandes verdades em nossos corações. Amém. Se você tem dizimar e ofertar, pegue seu dízimo, pegue a sua oferta em suas mãos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, diante do Senhor, Pai, nos encontramos a poder obedecer a Sua palavra e dizer que não estamos em momento nenhum tristes agora e não estamos necessitados agora, mas sim estamos alegres, com o amor e a verdade diante dos nossos olhos, porque diante de Ti, Pai, em obediência à Sua palavra, queremos dizimar e ofertar a Ti, Pai, mas sabemos que podemos estar passando qualquer circunstância, Senhor, e temos a certeza que o Senhor suprirá a nossa vida em todas as áreas, em tudo aquilo que nós precisamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é fiel em tudo o que o Senhor propõe. Quando nós somos fiéis a Ti, Pai, o Senhor abre a janela do Seu reino e derrama as bênçãos sem medidas em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Se assim você crê, traga seu dízimo, traga sua oferta e venha adorando com Deus. Abra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Segunda Crônicas 20, no capítulo 20.
no verso 14. E tenha certeza que no dia de hoje você optou por estar diante do Senhor. E o Senhor vai trazer a revelação da palavra de Deus para você. Como é o cumprimento que nós estamos a fazer nesse projeto para o ano 2013. Quando nós se prontificamos a estar com o Senhor, Ele estará conosco. Porque Ele é fiel e verdadeiro para cumprir aquilo que Ele falou. Ele não é homem para que minta. Quando Ele fala que estará conosco até os últimos dias de nossas vidas, Ele jamais vai voltar atrás. E estará conosco todos os dias. Agora basta nós fazermos a nossa parte e se comprometer com o Senhor e estando com Ele todo o tempo. Em 2 Crônicas 20, no verso 14, diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benais, filho de Jeiel, filho de Matanas, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achares no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saia-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Amém? Amém. Glória a Deus. Fecha a palavra. Pai, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor, Pai, por tudo o que o Senhor proporciona para nós. E diante da sua palavra lida, Pai, nós estamos aqui para poder adorá-lo e saber que o Senhor vai revelar a nós aquilo que é santo e verdadeiro em nossos corações. Faça, Pai, que em nome de Jesus nós possamos verdadeiramente escutar o Senhor e receber do Senhor o que temos de melhor, e que de tudo, Pai, seja proveniente do Senhor, e que nada possa sair de boca humana, mas tudo venha do seu reino, para que nós possamos estar cheios da sua palavra e das orientações que o Senhor traz, para podermos ser felizes em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Se sentar, dá glória a Deus aí também, que hoje está faltando glória a Deus aqui. E nesse capítulo, onde o rei Josafá, depois eu vou pregar sobre esse texto nesses 3 dias do projeto de vida. E essa mensagem traz uma verdade para os nossos dias. Não convidei você. Para os nossos dias,
que às vezes nós não percebemos diante de quem nós estamos se colocando e como devemos se colocar perante o Senhor. Porque nessa passagem de Crônicas, onde fala sobre o rei Josafá, o rei Josafá recebeu uma orientação de que os moabitas, os amonitas e o povo da montanha viria contra ele, viria para destruir o rei Josafá em Judá. E ele, naquele momento, ele se atemorizou, ele ficou com medo. Mas o que ele na verdade traz, e isso está escrito no verso anterior, no capítulo anterior, é que ele chegou, ele conclamou toda a congregação, ele conclamou todas as cidades vizinhas, ele chamou todos aqueles que estavam perto deles. Por mais que ele chamasse todas as pessoas, ele tinha já a convicção que seriam em números menores do que convinham para batalhar com ele. Os moabitas, os amonitas, as pessoas das montanhas, de Ziz, eram em números menores. E ele não teve dúvida do que ele teve que fazer. Ele simplesmente chegou e não falou nada mais a toda a congregação. Chegou a congregação e falou: eu vou, antes lá ele se coloca de pé em frente ao povo e fala: eu vou clamar ao Senhor, eu vou chegar aos pés do Senhor. E ele foi e clamou ao Senhor. Ele falou com o Senhor com autoridade, de quem conhecia a palavra e os mandamentos de Deus. Ele falou com autoridade perante Deus. Ele falou: o Senhor é o nosso Pai, que deu a terra a Abraão, e foi falando. E o Senhor prometeu que cuidaria de nós, depois que o Senhor exterminou todo o ser da terra. Depois que o Senhor exterminou todas as pessoas que estavam em contendas com o Senhor proclamou que cuidaria de nós até os últimos dias de nossas vidas. E Josafá recebeu de um profeta a resposta do Senhor. Jeziel, um profeta da época, chegou e falou aquilo que nós acabamos de ler. O Senhor falou para ele: não tenha medo, Josafá, não tenha medo, porque esta peleja não é sua. E Josafá, naquele momento, ele não teve dúvida do que ele ia fazer. Ele não teve outra circunstância a não ser chamar a todo o povo que se colocassem de joelhos ao chão, com a cara ao pó, e se humilhassem perante Deus. Ele não teve outra explicação a não ser adorar o Senhor. E nós vemos nessa história que o Senhor nos contempla, que Josafá, pelos conhecimentos que ele tinha, pelos conhecimentos que ele já trazia, de ensinamentos, de paz, de educação, de o que ele tinha, ele sabia como se comportar diante uma tribulação que viria contra ele. Ele clamou ao Senhor e em seguida se prostrou, se colocou ao chão, porque ele sabia que o Senhor iria fazer algo. Ele tinha a certeza de que naquele momento o Senhor iria fazer algo. E diz aqui justamente no 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor. Ele não tinha dúvida do que iria acontecer. Ele não tinha a menor dúvida de que Deus seria com ele.
E nós podemos entender vários momentos da palavra de Deus que nos traz as revelações que nós precisamos entender. E por isso, desse propósito que nós estamos fazendo, junto a esse projeto de vida, quando nos colocamos de joelho perante Deus, ficaremos sempre de pé, diante de qualquer circunstância. Porque Josafá fez justamente isso. Ele se colocou de joelhos perante o Senhor. Ele agradeceu ao Senhor por tudo o que faria. Ele não sabia ainda o que iria ser feito, mas o Senhor só falou para ele: Josafá, a sua peleja é minha. Fique de pé, descanse, que eu tomarei conta do que é por vir. E na história, nós vamos ainda narrá-la. A história foi muito clara do que Deus fez. Deus deu a vitória verdadeira na mão dele. E nós, diante de tudo isso, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela, quando ela é ensinada, quando nós começamos a meditar na palavra, quando nós começamos a endireitar as nossas veredas no caminho do Senhor, nós temos que ter a certeza que o Senhor é conosco. O Senhor não está à disposição dos ímpios, não está à disposição dos pecadores, não está à disposição das pessoas que não crêem nele. Mas a nossa grande ferramenta que nós temos para poder prosperar, para nós podermos ter uma intimidade com o Senhor, está no seu corpo. Essa grande ferramenta que nós temos se chama joelho. Joelho no chão que nós agradamos o Senhor. É com o joelho no chão e crendo nele que nós vamos a conseguir as coisas mais impossíveis perante os olhos dos homens. Mas o Senhor diz nessa noite: se você chegou aqui com algum problema financeiro, com algum problema de emprego, algumas circunstâncias difíceis, externas, que advêm na sua vida, e há outras dificuldades que acontecem dentro de você, que você sente ira, raiva, você tem rancor, tem insegurança, você tem mágoa, você tem dor, e essas circunstâncias atrapalham a sua caminhada com Deus, e você não sabe como você deve encontrar a vitória. O que nós vamos aprender, e o Senhor vai falar conosco, é que nessas batalhas que nós temos travado, que às vezes a nossa vida fica meio angustiada, fica triste, nós vamos aprender que nós temos a grande arma em nossas mãos, em nosso corpo, não somente nas nossas mãos, mas no nosso corpo, o joelho, que pode realmente vencer qualquer batalha, que pode vencer qualquer adversidade na vida, que tudo que você pensa que não é possível, o seu joelho faz com que aconteça possível. Porque quando você se ajoelha, e nós precisamos entender por que deveremos dobrar os nossos joelhos, por que nós devemos dobrar as nossas cerviz, por que nós devemos realmente se encurvar perante o Senhor? Porque, querido, o ser humano, ele se fez um homem ereto, de pé. Ele começou do pó e foi se erguendo. Ele foi ficando de pé, junto a todas as coisas. E é muito difícil ao homem, hoje, um homem natural, ele se colocar a cara ao pó, ele se ajoelhar perante alguma circunstância, porque a expressão de se ajoelhar, querido, é uma submissão a alguém, é você se humilhar a alguém, é você realmente dizer que você é mais fraco. Quando você se ajoelha, você diz que você é mais fraco.
Quando você chega a alguém e ajoelha-se perto da pessoa, você está dizendo assim: eu sou mais fraco que você. E quando nós nos ajoelhamos perante o Senhor, nós começamos a nos diminuir, começamos a ficar menores, e fazemos com que aquele que nós adoramos cresça mais ainda, que é o nosso Deus, que nós mostramos a Deus que somos muito pequenos perante Ele, e nos colocamos e nos prostramos de joelho em humilhação, porque o Senhor é que coordena a nossa vida, é Ele que dá o direito de nós fazermos o certo para todo sempre, e nos condena do erro. E quando nos ajoelhamos perante Deus, Ele vê que nós estamos realmente ligados a poder entender o certo, a entender aquilo que é verdadeiro. E nos momentos que você se ajoelha perante o Senhor, que você busca o Senhor, Ele começa a falar com você, Ele começa a te mostrar, Ele começa a te orientar, porque nós sabemos que está escrito em Romanos 14, e diz lá, porque está escrito: como eu vivo, Paulo dizendo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Porque enquanto você não se submeter a Deus, enquanto você não se humilhar a Deus, enquanto você não se prostrar a Deus, nós não conseguimos entender o propósito de Deus em nossas vidas. Não conseguimos ainda entender o que Deus quer que aconteça em nossa vida. Você consegue se ajoelhar perante o Senhor? Você consegue se prostrar e dizer: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, como assim Josafá fez, pelos ensinamentos que ele tinha e por todas as passagens que os seus pais passaram a ele. Ele sabia que a única maneira de agradar a Deus era se prostrar perante Ele, para que Ele realmente seja adorado. E muitas vezes, querido, que nós precisamos entender que devemos estar de joelhos perante o Senhor, porque nós precisamos saber que como agradar o Senhor. E não é só a circunstância de joelho no chão. O joelho no chão é para você demonstrar a Deus que você depende dele. Mas em muitas circunstâncias, querido, nós oramos de joelhos, oramos deitados, oramos de costas, oramos olhando ao alto, olhando ao baixo, oramos sentados, e nada acontece em nossa vida, e nada resolve em nossa vida, porque ainda o Espírito, o nosso Espírito, o nosso coração, ainda não está inclinado ao Senhor. Ainda não adianta somente você se ajoelhar, se você não entende o propósito do joelho no chão. O propósito de se ajoelhar é quando você de coração necessita do Senhor. Não é querendo enganar o Senhor, não é querendo mostrar que você está ajoelhado a outras pessoas. É quando você se ajoelhar ao Senhor, você se ajoelha com toda a devoção a Deus, com todo o carinho e amor que você tem a Deus, porque Deus precisa sentir que é verdade aquilo que você tem, aquilo que você está colocando ao Senhor, aos propósitos que você está entregando na mão do Senhor, é do seu coração. Às vezes você fica ajoelhado por várias circunstâncias, às vezes você até se acostuma a trabalhar de joelhos, mas quando se fala em estar de joelhos perante o Senhor, em estar prostrado perante o Senhor, é a nossa adoração, é a nossa devoção com o Senhor, é nós adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Porque, queridos,
levo vocês na passagem lá de Elias, aonde ele pediu para que Deus não trouxesse mais chuva, para que mostrasse aos deuses do povo que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias. E a terra ficou seca. A terra ficou seca sem cair nenhum pingo de água durante muito e muito tempo. E quando o Senhor tirou a chuva, para que ele fosse honrado perante a Baal, para que ele consumisse o holocausto, lambesse a água que estava em volta do holocausto, com fogo no meio de toda aquela água, eles puderam ver que Deus era verdadeiro na vida de Elias. Mas quando Elias falou: Senhor, que não caia mais águas dos céus, para provar mais uma vez que o Senhor é nosso Deus, quando ele foi novamente pedir a Deus para que houvesse chuva, a palavra de Deus diz que ele se prostrou ao Senhor, que ele se colocou curvado ao Senhor, que ele realmente se colocou numa circunstância de total submissão a Deus, para pedir o favor de Deus para que houvesse chuva novamente. E muitas vezes nós estamos querendo que as coisas aconteçam na nossa vida de uma maneira sem súplica, sem poder saber a quem você está orando, sem saber a quem nós estamos buscando. Você tem orado com os seus joelhos ao chão? Você tem orado com o seu espírito em humilhação? Ou você tem apenas orado com a carne? Ou você tem orado sem um propósito? Nós precisamos ser muito sinceros quando nós chegamos perto de Deus. As suas orações estão sendo atendidas? Aquilo que você está suplicando a Deus está acontecendo na sua vida? Porque às vezes, querido, nós estamos chegando perante Deus de uma maneira que não é de adoração, de humilhação, é de imposição a Deus. Ah, Senhor, o Senhor tem que dar um jeito na minha vida. O Senhor não tem que dar um jeito na sua vida. Você conseguiu dar um jeito na sua vida espiritual primeiro? Você conseguiu resolver os problemas espirituais primeiro ao seu redor, para que depois o Senhor possa saber quem é você? Porque o Senhor é Espírito. O Senhor é aquele que nos dá o melhor. E por isso que quando nós estamos diante do Senhor, precisamos fazer o melhor a Ele. E quando nós dobramos somente os nossos joelhos e não temos a sinceridade de falar com Deus em espírito e escutar a Deus, às vezes nossas orações não são escutadas. Mas lá no livro de Isaías, no capítulo 2, no verso 8, diz assim: também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que fabricam os seus dedos. E o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoarás. Entra nas rochas e esconde-te no pó, do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo
o que se exalta para que seja abatido. Nós precisamos saber como estamos chegando ao Senhor. Nós precisamos saber como é que nós estamos se colocando perante o Senhor. Você consegue dar uma glória a Deus aí agora? Você consegue entender a glorificação o que resulta no mundo espiritual? Aleluia. Você consegue entender que nós não podemos em momento nenhum estar com os nossos corações altivos para podermos nos ajoelhar perante Deus? Nós precisamos estar submetidos às ordens que Deus assim nos quer. Precisamos estar submetidos às autoridades. Precisamos estar submetidos a todos aqueles que têm autoridade em nossas vidas, como Deus tem. A ligação com quem é a autoridade. Como nós podemos ser autoridade, como nós podemos ser pessoas que estão submetidas para Deus, para poder fazer algo para Ele. E se o nosso coração não se dobrar, se o nosso coração não puder entender, nós começaremos a dobrar somente os nossos joelhos, sem ter uma situação que nós precisamos receber dos céus. Porque Josafá, ele tinha o coração ligado ao Senhor, e quando ele pediu ao Senhor, ele falou ao Senhor: hoje, se você fizer um pedido a Deus, hoje, se você dobrar os seus joelhos, ou você erguer as suas mãos, que é um sinal de rendição a Deus, você consegue lembrar das promessas de Deus que Ele deu na sua vida, para que você possa tomar posse dessas bênçãos e proclamar com Deus, como Josafá fez? Às vezes nós nem lembramos da mensagem quando saímos daqui. Às vezes não lembramos de nada daquilo que está escrito na palavra de Deus. Aí nós não temos armas para chegar e falar com o nosso Pai. Porque quando nós falamos com o nosso Pai, e até mesmo o nosso Pai natural, os filhos, quando chegam ao Pai, eles sabem o que o Pai é capaz de dar. Eles sabem como o Pai se comporta. Eles sabem o momento certo de falar com o Pai e como falar com o Pai. Nós sabemos naturalmente como chegamos ao nosso Pai a pedir R$5, R$10 a Ele, ou pedir um presente, ou pedir algo para o nosso Pai no tempo certo. E muitos estão chegando perante o nosso Deus de qualquer maneira e não está sabendo o que é para se pedir. Aí os nossos joelhos não têm efeito, porque nós não conhecemos a Deus, não conhecemos quem é verdadeiro conosco. E isso é o que Deus quer que nós saibamos, porque quando os nossos joelhos estão dobrados, é para nós podermos entender quem é Deus. Nossos joelhos mostram a nossa fraqueza perante Deus, mostra como nós somos fracos perante Deus e dependemos dele para isso. E o que significa estar de joelhos? Significa estarmos colocando nossas petições diante de Deus. Você tem colocado as suas petições na mão de Deus? Você tem colocado as suas condições que você precisa diante de Deus? Ou você tem apenas falado algumas palavras com Deus? Você tem escutado o que Ele tem para te falar? Você tem escutado o que verdadeiramente Ele tem para dizer a você, o que você precisa resolver na sua vida para que você seja abençoado? E muitas vezes, querido, nós queremos de qualquer maneira chegar, e não é dessa maneira que nós podemos agradar ao Senhor, porque nós lembramos lá na passagem de Marcos, quando chega uma pessoa leprosa perante Jesus, essa pessoa chegou a Jesus e falou assim: se
quiseres, pode me purificar. Mas Jesus viu que era de coração e falou: seja purificado, seja livre. Porque nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Nós queremos as coisas às vezes de qualquer maneira, mas não sabemos se aquilo é o certo para as nossas vidas. E quando é contrariado, nós reclamamos a Deus que fomos contrariados. E nessa circunstância, nós não queremos que seja feita a vontade de Deus, queremos que seja feita a nossa vontade. Porque quando nós nos colocamos perante Deus de uma maneira sublime e submetida a Ele, nós sabemos que tudo pode ser feito para nós. Você tem colocado esse projeto de vida nas mãos de Deus? Você tem colocado o que você anseia pelo ano de 2013 nas mãos de Deus, com submissão, sabendo que aquilo que não seja para fazer parte da sua vida, você vai entender que Deus não quer que você faça daquela maneira, e que você entenda da maneira que é para ser feito. Porque quando nós colocamos os nossos joelhinhos no chão, nós começamos a falar para Deus que somos dependentes dEle. E se nós somos dependentes de uma pessoa, aquilo que a pessoa quiser que nós façamos, nós vamos fazer, porque nós somos dependentes dessa pessoa. Assim como filhos pequenos ainda dependentes dos pais, você vai comigo na casa da tia, e ele vai com ele na casa da tia, porque é o melhor lugar de estar junto. E nós precisamos entender o que Deus quer para nós, porque se nós nos submetermos ao Senhor da maneira que Ele quer, nós vamos ter o melhor, nós vamos derrotar todas as circunstâncias que se levantarem nesse ano, porque os nossos joelhos dobrados, nós sabemos que foram realmente consagrados ao Senhor, nós sabemos que o Senhor está conosco. Muitas vezes ficamos de joelhos porque queremos algo para nós, queremos que o Senhor atenda um de nossos pedidos, mas prostrar-se ao Senhor é muito mais do que isto. Prostrar-se ao Senhor é sentir o teu coração pequeno diante dEle, sentir o teu coração pequeno diante daquilo que Deus é, e consequentemente querendo agradá-lo. Quando você dobra seus joelhos perante Deus, você adora Deus, você dá graças a Deus, você louva o Senhor, porque nessa passagem que nós lemos e vamos continuar lendo depois, nós vemos que depois o Senhor foi realmente honrado com louvores, foi honrado com todo tipo de cântico, porque Josafá sabia que ele já iria ser vencedor. Você tem cantado ao Senhor, você tem louvado ao Senhor, antes de que as coisas aconteçam a seu favor, você tem louvado o Senhor a isso, você tem colocado a Deus a única circunstância verdadeira do seu coração, que Ele é a única verdade para ti, ou você ainda tem dúvida do que Deus pode fazer para você? Ninguém quer ficar sendo humilhado, ninguém quer se humilhar, mas quando se diz a Deus, todos nós temos que estar de joelhos e se humilhando perante Deus, porque nós precisamos acreditar que Ele, quando colocamos o joelho no chão, Ele está na mesma direção que nós. Nós precisamos entender e ser submetido a Ele, aquilo que Ele quer que façamos, porque se nós não entendermos o propósito de Deus, não vai adiantar colocarmos o joelho no chão, não vai adiantar colocar toda a cara ao pó, porque nós não estamos simplesmente adorando a Deus, nós estamos invocando um pedido próprio, e é Deus, somente Deus, que sabe o que você precisa, é somente Deus que sabe quais são as circunstâncias que virão por você.
Porque quando Josafá pediu a Deus que viria aquele povo batalhar com ele, e ele tinha certeza que ele ia perder, ele clamou ao exército do Senhor, ele clamou à mão potente de Deus e falou: Senhor, o Senhor tem poder, o Senhor pode fazer, o Senhor pode sair como vencedor. Agora nós estamos colocando na mão do Senhor? E por isso que nós precisamos estar sempre de joelhos, em todas as circunstâncias que você entrar, em todas as diversidades da sua vida, nós precisamos se humilhar perante Deus, porque o Senhor fala lá em Efésios, Paulo falando em Efésios: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, e fazendo tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preocupação do Evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Se nós não nos fortalecermos no Senhor, não conseguiremos ser revestidos. Se nós não nos fortalecermos perto do Senhor, todas as circunstâncias vão nos derrubar. Se nós não acreditarmos por que nós estamos ajoelhados, porque estamos se submetendo a Deus, nós jamais sairemos como vencedores. Porque você tem a certeza, quando você dobrar o seu joelho e saber que o Senhor já é vencedor na sua vida, Ele vai fazer com que a sua peleja seja já encerrada como certa. Você crê nisso? Fique de pé. Nós precisamos entender que o Evangelho para nós, ele precisa ser usado, ele precisa ser falado, ele precisa ser lembrado das promessas que Deus tem para nós. Porque se nós não proclamarmos, está escrito, é a chave da nossa salvação, é a chave do nosso ensinamento verdadeiro. E se nós não conhecermos as palavras de Deus, conheceremos somente a derrota, e todas as circunstâncias trarão dor para você. E tudo aquilo que você tem tentado buscar do Senhor, busque com mais adoração, busque com mais convicção, busque com mais amor, porque Deus é verdadeiro. Deus vai derrotar o seu inimigo, Deus vai te dar a liberdade de você fazer o melhor, Deus vai te dar o melhor todo dia. Você precisa crer, você precisa ter fé para poder realmente se colocar perante o Senhor e saber que Ele vai derrotar todos os teus inimigos. E se você não se colocar de joelhos,
Porque Josafá se colocou, quando ele vigiou, e avisaram ele que haveria pessoas contra ele. Ele se prostrou perante Deus, e Deus fez a peleja para ele. Quando você vigia, você sabe, e você sabendo, você tem a certeza que Deus é com você. Amém? Eu queria que todo mundo pegasse o papelzinho. Oi? Não. Ainda não. Que você pudesse se colocar de joelhos. Esse papelzinho nós só vamos entregar esse papel no domingo. E que você se pudesse colocar de joelhos perante a esse projeto que você tem feito. E que você pudesse realmente, em adoração, clamar ao Senhor por tudo aquilo que você, se ainda for colocar ou já colocou. Queria que você pudesse realmente, em toda a adoração, se vocês dois também se quiserem se colocar de joelhos, porque o Senhor tem uma ligação. Nessa madrugada o Senhor me colocou muito claramente aquilo que nós estamos aqui clamando ao Senhor. Ele vai fazer acontecer. Ele já tem falado que a peleja que a igreja está colocando na mão dele, Ele dará como certo essa batalha, que você não precisará pelejar, que você estará realmente sendo preservado, e você está descansando na mão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor é presente, Pai. Sabemos que o Senhor está nesse lugar. Sabemos que diante do Senhor estamos colocando os nossos projetos, Pai. Estamos colocando todas as circunstâncias que precisamos. Estamos escrevendo, Pai. Estamos mostrando para Ti aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Mas seja feito o que o Senhor quiser, Pai. Que nós possamos entender o Seu propósito, mas de joelhos, Pai, com o nosso coração inclinado ao Senhor, porque nesse momento não é só os joelhos, Pai, é o nosso espírito que está dobrado a Ti, Pai, é o nosso Deus que estamos diante dEle, e sabemos que o Senhor vai nos dar a vitória, o Senhor vai nos dar a riqueza da grandiosidade dos pedidos que nós temos, porque nós cremos no Senhor. E se o Senhor não fizer aquilo que está escrito, você tenha certeza, o Senhor fará melhor do que aquilo que você tem escrito no papel. Porque o Senhor é de abundância, o Senhor é de maravilha, o Senhor é de grandiosidade. E o poder de Deus vai estar sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus. Clame a Deus, querido, faça uma oração sua. Faça uma oração para Deus. Fala: Deus, apresenta o Senhor, Pai. Apresenta o Senhor esses projetos. Apresenta o Senhor o meu querer, Pai. Mas antes de tudo, que a Sua vontade seja feita na minha vida. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que tudo seja conforme os Seus propósitos. Não os nossos, Pai, mas que o Senhor tenha a grandiosidade e o amor por nossas vidas, nos dando vitória em tudo aquilo que nós estamos clamando, e que o poder de Deus vai estar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode ficar de pé. Pegue cada um no papel e levante as mãos com o papel aos céus. Mas leve em adoração. Pai, em nome de Jesus, apresente, Senhor, todos esses projetos
que nós estamos consagrando para o ano de 2013. Todos esses dias que nós vamos estar fazendo esse projeto, Pai, nós não vamos estar consagrando 1, 2 ou 4 meses. Vamos estar consagrando todos os dias, todos os meses, todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos, Pai, do ano de 2013 que esteja nas suas mãos. Sabemos que o Senhor é Deus de perto, sabemos que o Senhor é um Deus que não atrasa, sabemos que o Senhor é um Deus que faz o melhor. Por isso, Pai, em nossas mãos estão os nossos objetivos. Por isso, Pai, entregamos a Ti aquilo que assim o Senhor determinar em nossas vidas, e que todos os meses, de janeiro a dezembro de 2013, seja consagrado a Ti, meu Pai, e tudo seja feito à Sua vontade, para que grandiosamente possamos dar adoração e louvor ao Seu santo e verdadeiro nome, em nome de Jesus. Amém? Pegue as suas mãos. Que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. E que nós possamos, em nome de Jesus, sair vitoriosos com a alegria do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou em paz. O Senhor os acompanhe.